Senhores, vamos dar seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de maio de 2021. Agora tratando dos processos da tarde deste dia 11 de maio, ressaltando que a turma não está completa hoje, né, em razão da impossibilidade de participação do conselheiro Daniel Melo, que terá todos os seus processos retirados de pauta. Por questões de saúde, o conselheiro não conseguiu participar do nosso encontro, mas estamos aqui, os demais membros da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e na ordem de votação são os conselheiros, conselheira Débora, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Fernando Favacho, conselheiro Rodrigo Amorim e eu, Carlos Alberto. Estamos absolutamente aqui em dia com a nossa pauta, né? Julgamos até agora há pouco o item 26, que foi o último processo para amanhã deste dia 11, e agora já iniciando à tarde, como já disse. Vamos ao item 27, contribuinte Sinalmig, Sinais Sistemas Programa Visual Limitada. Esse contribuinte é titular também dos processos 28 e 29. São todos processos do conselheiro Francisco Guarita. Por favor, conselheiro Francisco Guarita, fique à vontade para a leitura de relatório e voto. Esse contribuinte tem 3 processos. Nos itens 27 e 28, ele questiona auxílio alimentação básico, segundo a DRJ, a autuação estabilizar o acordo com o PAT, e também ele questiona a questão de um diário, a parte inferior do processo, menor, reduzida, sobre diária, a autuação sobre diária e ajuda de custo. Já no item ele questiona apenas sobre o pagamento de PAT em natura, alimentação in natura. Vamos, então, ao processo número 27. Trata de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte assim identificado, em montante total de R$ 249.179,10, consolidado em 22 de janeiro de 2010. Conforme o relatório fiscal e folha tal, o crédito refere-se a contribuições devidas pela empresa, no caso parte patronal, ou contribuições para financiamento de benefícios decorrentes do risco ambiental de trabalho, incidentes sobre o valor de alimentação e de cesta básica fornecida aos empregados sem a devida inscrição no PAT, e contribuição patronal incidente sobre o valor de remuneração paga à pessoa física a título de serviço prestado na condição de autônomo, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006. A DJ se manifestou no sentido de que, negando provimento, parcela de acordo com o PAT. A parcela paga de acordo com o programa do PAT integra o salário de contribuição, segundo a decisão da DJ. Analisando o recurso do contribuinte, observa que ele questiona sobre 2 coisas. Faz 2 questionamentos. Um, relacionado a suporte e regularidade no fornecimento de refeições de acordo com o PAT, e também ele questiona sobre a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o valor relativo aos adiantamentos e reembolsos de viagem a seus empregados. Sobre o PAT. Analisando o recurso, percebe que a recorrente demonstra sua insatisfação em relação à atuação relacionada ao auxílio de alimentação in natura, sob os argumentos de que existem várias judiciais nesse sentido que corroboram com seu entendimento. Apesar do entendimento desse conselho não ser unânime em relação ao direito alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio de alimentação e também de não estar vinculado ao parecer da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de recorrer de ações judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de alimentação in natura, essa turma de julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos contribuintes nessas situações. Por conta disso, vê que a recorrente está arrazoada ao solicitar o cancelamento da autuação relacionada ao pagamento de auxílio de alimentação in natura, haja vista, deixa eu ver haja vista o fato de que não deve incidir contribuições previdenciárias junto a pagamento relacionado ao fornecimento de alimentação in natura perante o PAT.
Adestado, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste Conselho não estarem vinculadas para o CDF, PIFN e também do termo das demais turmas de julgamento, não sendo unânime nesse sentido, de acordo com o partido acima, não tem por que manter a atuação por termo que é PRFN e essa manifestou no sentido não mais contestar o recorrido, devendo, portanto, ser acatada essa parte a curso voluntário no sentido que seja divulgada as atuações sobre auxílio, alimentação e natura, retendo, portanto, neste tópico, razão a recorrente. Da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre valores relativos aos adiantamentos e recursos viais a seus empregados. Conserta, veste e ilustre jogadores. Ou seja, também se encontra insubsistente a distração hora combatida no que tange a falta de recolhimento previdenciário, suportamento devido pela recorrente, incidência sobre valor relativo a adiantamentos, reembolso fornecidos aos empregados da recorrente. Sobretudo, contabilizado na rubrica ou conta contábil baixa adiantamento. Conforme informações apresentadas pela recorrente na fiscalização que culminou no auto de infração guerreado, foi lançado equivocadamente na rubrica baixa adiantamento valor referente à diária de viagem concedido ou reembolsado aos seus empregados por motivos profissionais se afastavam dos seus respectivos locais de trabalho. Considerando que a recorrente presta serviço em diversas áreas e Estado brasileiro, prezando alocar seus funcionários sobre todo o tempo. Assim, sendo as despesas lançadas na conta contábil decorrente de despesas e reembolso de viagem, não consiste o orçamento, não podendo essa despesa ser incorporada ao salário de contribuições, conforme requerido pela autoridade fiscalizadora. Nesse sentido, a jurisprudência praticou matéria, inclusive, edição da súmula tal. Aí, a relator da J. Por tudo isso, por tudo isso, eminente julgador, forçoso concluir pela absoluta ilegalidade do lançamento tributário óleo combativo, haja vista ser absolutamente inadmissível e frontalmente contrário ao artigo 457, que possa admitir, venha a autoridade tributária considerar aquele valor reembolsado pela corrente a algum de seus empregados a título de área de viagem, devidamente lançado na rubrica baixa adiantamento. Como verbo salarial, eis que nossos tribunais laboristas há muito particular o entendimento do sentido desse reembolso a título de área não possuir natureza salarial, mas sim indenizatória. Sobre esse tema, a decisão recorrida se manifestou no sentido que tais argumentos são alheios aos autos. Os aludidos valores são também relacionados ao pagamento efetuado a título de alimentação in natura. Um momentinho, por favor. Conforme os três referências a seguir apresentados, contribuinte que parte do valor considerado pela autoridade aceite adiantamento diário de viagem, erroneamente pela recorrente, a seu contábil baixa adiantamento, teria natureza indenizatória. O argumento é alheio aos autos, que, como já disse, refere-se à apuração de contribuições decorrentes de valores pagos a título de alimentação sem a devida extinção do PAD. E a remuneração paga a pessoa física, contribuinte individuais que prestaram serviço à empresa, extraída a contabilidade, conforme nos itens 3.1.8 e 3.2.2, relatório fiscal. Analisando o relatório fiscal da folha 1316, juntamente com o relatório fiscal 36, verifica que o lançamento de respeito ao levantamento sobre auxílio alimentação e pagamento autônomo, conforme o texto deferido do relatório a seguir transcrito. O que fala o seguinte, levantamento alimentação fornecida aos empregados sem a devida extinção do PAT, e também levantamento PA, pagamento autônomo. Remuneração pagas a pessoas físicas a título de serviço prestado na condição de autônomo, período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006. Dessa forma, os valores das utilidades ou alimentos fornecidos foram indicados pelo lançamento contábil havido nas seguintes contas. Aí fala as contas. Alimentação, custo total, despesa de alimentação e cesta básica, tal. Quer dizer, a DRJ acreditou que tudo está dentro do lançamento do PAT. Os valores, aí também, os valores da remuneração foram extraídos do lançamento contábil da seguinte conta. Serviço prestado, na realidade, a autuação de respeito dos temas. Em relação a esse segundo item da insurgência, a análise da recorrida percebe que a mesma negou provimento à impugnação da impugnante por considerar a referente atuação como integrando a atuação referente ao auxílio alimentação. Discorda desse entendimento, pois a atuação foi bem específica ao mencionar que a atuação se daria em virtude da auxílio alimentação e também do pagamento autônomo. Mesmo assim, acredito que deve ser mantida a atuação referente ao pagamento efetuado autônomo. Haja visto o fato que a recorrente não apresentou elemento que comprovasse a natureza indenizatória de tais pagamentos.
Aí ele também menciona sobre a obrigação administrativa invocada pelo contribuinte e judiciais que não são vinculantes para a nossa turma. E por conta de tudo, conclusão, por todo o exposto e por tudo que conduz ao, conheço o plano de recurso voluntário para dar parcial provimento no sentido de excluir da base de cálculo da atuação os valores relativos à sua alimentação in natura. Esse é meu. Senhores, considerações? Ou seja, essa alegação dele aqui de que tem contribuição lançada sobre adiantamento, reembolso de viagem, não é pelo que eu entendi aqui, a fiscalização não fez nenhum lançamento sobre esses valores, né? Só foi sobre o questão in natura, alimentação e o pagamento feito aos contribuintes individuais, né? Retirados da própria contabilidade. Porque, Rodrigo, na realidade, esse pagamento autônomo diz respeito, esse pagamento que ele fez foi a diária de ajuda de custo, entendeu? Pagamento autônomo. O pagamento autônomo foi de áreas e ajuda de custo. Exato. A DRJ achou que estaria tudo incluído dentro da parte de PAT, que na realidade O negócio, Guarita, é que a DRJ está falando aqui, ele apontou para o item 3.22, que está expressamente o item do relatório falando, ó, os valores das remunerações foram extraídos de lançamentos contábeis havidos nas seguintes contas: serviços prestados PF, serviços prestados PF, despesas administrativas comerciais e gastos gerais, tá? Então, e aí, o que o contribuinte alega que teria feito uma contabilidade indevida, botando em baixa de adiantamento, ponto doc, no, valores que eram indenização de diária a título de viagens, não estão dentro dessas duas contas aqui que serviram de base para levantamento dos valores a título de remuneração. Serviço prestado PF e serviço prestado PF. Os dois com o mesmo, só com mais um detalhamento: gastos gerais e despesas administrativas. Aí, no caso, presidente, você está entendendo que todo esse lançamento diz respeito exatamente ao lançamento vinculado ao PAT, como a DRJ imaginou, ou decidiu? Porque ele está aqui, os valores das utilidades ou alimentos fornecidos foram identificados pelo lançamento contábil havidos nas seguintes contas: alimentação, despesas administrativas e comerciais, cesta básica, despesas administrativas e comerciais. Não sei nem se estaria aqui. Também não sei se estaria dentro do outro, né? Porque ele está dizendo que foi contabilizado aqui como a baixa de adiantamento, mais referente às despesas de viagens, e a única parte que aparece aqui, ou seja, essa conta de baixa de adiantamento aparentemente não serviu não lastreou nada aqui no lançamento. Eu acho que é justamente o que a DRJ fala nesse trecho aí, citado pelo conselheiro Guarita, né? Dizendo que esse argumento é alheio. É estranho porque, como ele já disse, que retirou das contas contábeis citadas as folhas 3.18, os itens 3.1.8 e 3.2.2 do relatório, que não inclui esse documento baixo de adiantamento do DOC. Então, realmente é um caso, um fato alheio, né? Uma questão alheia aí, que o contribuinte está achando que ele baixou, tirou dali e não tirou. Então, presidente Rodrigo, então, no caso, estaria certo a DRJ dizer que estaria vinculado ao PAT e, no caso, estaria provimento total. Não é isso não, Guarita. Essa parte a DRJ acertou. Assim, no meu entendimento, a DRJ nessa parte acerta. Aí, se você está dando provimento parcial para afastar só o PAT. Exato. Ok? É isso? Exato. Aí, no caso, vocês entendem que a DRJ estaria certo e teria relação com a alimentação e o PAT? Não tem relação com nenhum dos dois, Guarita. Aí ficaria bom.
Porque o ADRJ fala, ó, é alheio, é fora do lançamento, está fora do lançamento, porque foi feito o lançamento com base nas contas discriminadas no item 3.1.8 e no item 3.2.2, que não relaciona essa conta de adiantamentos aí a Reembolso de viagem. baixa de adiantamento.doc, entendeu? Sim. Então, não está ali. O contribuinte não demonstra que, de alguma forma, isso teve reflexo nessas outras. Aí você pode até colocar nesse sentido que você colocou. O contribuinte não traz elementos aqui que pudessem apontar para algum reflexo desse lançamento nessas contas que foram auditadas. Está sem som, Garita? Negaria provimento nesse sentido, é isso? Negaria nessa parte. Presidente, então, por favor, repetidor que colocou, ficaria? Não, agora, então essa é a questão. Ó. O PAT, quando você citou aqui no seu item 1 do voto, o questionamento do PAT está todo, no meu entender, está todo correto aqui também. Assim, eu votaria com as suas considerações. Mas a partir do item 2, que você fala a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre valores relativos aos adiantamentos e reembolso de viagem, isso daqui, a DRJ, eu entendi que ela está correta. Isso aqui, em nenhum momento aqui dos autos se tratou de adiantamento e reembolso de viagem. Não tem rubrica de adiantamento e reembolso de viagem aqui. Então, essas alegações do contribuinte aqui sobre adiantamento e reembolso de viagem é matéria que não é estranha aos autos. Porque, como bem falou a DRJ, a base do lançamento não é essa. A base do lançamento é o auxílio alimentação sem PAT e os valores pagos a contribuintes, a pessoas físicas, né, contribuintes individuais. Não Nas é, contas citadas dos nas itens contas citadas, isso, 3.2 e 3.1.8. que não inclui nenhum adiantamento nem despesa de viagem. Então, o contribuinte aqui colocou como se tivesse aí no meio, mas não está. A menos que ele demonstrasse que tem algum reflexo. Está contabilizado aqui, mas isso eu tinha contabilizado para lá, para cá, cruzou com as informações de alguma dessas contas que teve, e aparentemente você aponta que ele não traz elementos, eu estou imaginando que não traga de fato. Seria o caso de dar provimento parcial apenas para afastar a questão do PAT. Não, é isso mesmo, agora entendi a colocação de vocês, que também entendi do DRJ, quer dizer, ele fez uma impugnação não pertinente, você devendo manter a segunda parte, como ele fez meu recurso também não pertinente com a atuação em si, devendo manter também, igualmente o DRJ pensou a segunda parte. A DRJ negou tudo porque negou inclusive aquele e o PAT, e nós seria parcial porque daria provimento ao PAT, no entanto, negaria essa parte por ele não ter se expressado ou demonstrado na contabilidade que se tratava adiantamento de viagem ou similares. Senhores, considerações adicionais? Como vota a conselheira Débora, a conselheira, estou dando provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre os valores de alimentação de cesta básica fornecidos aos empregados sem devida inscrição no programa de alimentação do trabalhador. Como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho, e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre valores de alimentação e de cesta básica fornecidos aos empregados sem a devida inscrição no Programa de Amparo ao Trabalhador, Programa de Alimentação ao Trabalhador. Esse é o resultado do processo 27, é o mesmo para o processo 28? 28, exato.
Já o 29 é só relacionado ao pátio, ou seja, provimento total, 29, porque é só pátio. Ok. Senhores, estão com o processo 29, está tratando só de pátio, não tem outros lançamentos, e ainda o processo 28 é um processo que trata... O que é o 28, Guarita? Faz, é, Só saber qual a matéria dele, porque o primeiro... 27, 28, na verdade, é a mesma, É só também é natura, diferente? é a mesma coisa, natura, certo? Agora ele, parece que ele varia, não sei como foi, que é diferente, de valores diferentes. Não sei se é uma outra filial ou coisa parecida. Falou 88 mil. Deixa eu ver aqui. Isso é a parte dos segurados. O 28. E o 27 é patronal. Patronal e Jurrado. Certo. Senhores, considerações, mesma coisa, Mas e a 29 é terceiros, né? 29 é terceiro, mas segundo o Guarita é Só só parte, só parte. pátio, é isso, Guarita? É só pátio. Sim, só parte. No começo aqui, Guarita, do seu relatório, você até grifou, dizendo que é a contribuição devida a terceiros, né, sobre valor de pátio e valores de remuneração. Valores de Mesma base. remuneração paga a pessoas físicas a título de serviços prestados. Eu não sei o que aconteceu, Esse alguma coisa no relatório não foi meio do aí. não. O relatório foi da DJ que eles usaram lá, entendeu? Mas é pela alocação só parte. Eu vi como olhar direitinho. Esse relatório foi que eles fizeram lá. O meu serviço era parte. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Um momentinho, eu vi o processo rapidinho aqui, um momentinho. Aparentemente é isso mesmo. Folha 27 diz que o fato de geradores é do levantamento AL, alimentação. Que é alimentação e cesta básica. Aí, no caso, ele está apenas no relatório deles ali. Eles que fizeram o relatório, entendeu?
Aparentemente houve uma falha realmente no relatório da DRJ, o Guarita. Aí você avalia aí, pelo menos destaca isso aí para não parecer que está ficando alguma coisa sem julgar no seu processo, porque tanto lá nos documentos de Constituição como no próprio relatório fiscal que o Rodrigo cita aí, aponta as folhas 27, eles não não fala de outra coisa além do PAT. Combinado. Vou deixar a observação revista. Senhores, considerações? Então, o conselheiro relator está dando provimento ao item 29, por ele tratar exclusivamente da questão do PAT, tratada já nos processos anteriores, e no processo 28 ele está reiterando os termos da decisão do 27, porque nesse do 28 consta também um lançamento relativo a contribuinte individual. Então, e nesse sentido, dando provimento parcial, tal qual fez no processo 27. Então, como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. E assim, senhores, processo 28, fica a acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre os valores de alimentação e de cestas básicas fornecidas aos empregados sem a devida inscrição no programa de alimentação ao trabalhador. E no item 29, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, senhores, item 30, 31 e 32, processo dos contribuintes. Os três processos são do contribuinte Metalince, Indústria e Comércio Limitada. São todos processos de relatoria da conselheira Débora, a quem solicito iniciar a leitura de relatório e voto pelo processo que entender mais proveitoso aí para os nossos trabalhos. Presidente, os três recursos, eles são idênticos. O primeiro, o item 30, trata de patronal, o 31 segurados e o 32 terceiros. Esse processo número 30 da patronal tem uma particularidade porque tem a questão da cooperativa de trabalho. Então, eu vou ler esse aqui porque daí na sequência a gente discute os outros, tá? Okay. Então, é um recurso voluntário que julgou a impugnação procedente, montando o crédito tributário referente a contribuições da parte patronal, né? Incidentes sobre a remuneração de empregados, contribuintes individuais e o pagamento de cooperativas de trabalho, não incluídas nas GFIPs, e que prestaram serviço no período de 1 de 2006 a 12 de 2006. Então, aqui eu vou só ler alguns trechos do relatório, conforme o resumo da DRJ. Então, o levantamento abrange aqui esses levantamentos, contribuinte individual sem GFIP, período de 1 a 12, levantamento referente às bases de cálculo não lançadas em GFIP, apuradas na folha de pagamento e recibos, cooperativa sem GFIP, levantamento referente a valores pagos a cooperativas de trabalho médico e odontológico, constantes da contabilidade sujeito passivo, aplicando o seu percentual de 15%,
conforme previsto no artigo 22 da lei, inciso 4 da lei 8.212 de 91, e aqui transcreve a legislação, sobre as faturas emitidas pela Unimed, no percentual de 15%, incidiu sobre o valor de 30% do valor da fatura, sobre as faturas emitidas pela Uniodonto. Estagiários, refere-se à remuneração pagos aos segurados contratados como estagiários sem a devida apresentação dos respectivos termos de compromisso de estágios e os instrumentos jurídicos firmados, prolabore sem GFIP, prolabore dos sócios do contribuinte, e a transportadores autônomos sem GFIP refere-se à cobrança de contribuições incidentes sobre a remuneração paga a transportadores autônomos. Acrescenta ainda, então, daí, nesse procedimento ainda foram lavrados esses autos de infração aqui, né? Eu não estou com esses autos aqui, as minhas análises nos nossos processos aqui são só referente às obrigações principais, essas acessórias não vieram aqui para julgamento. O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou a impugnação, alegando a nulidade do auto de infração, a atribuição de multa em desacordo com os períodos considerados, cerceamento de defesa e aqui do descabimento da representação para fins penais. A DRJ julgou a impugnação improcedente, ele interpôs o recurso voluntário com os argumentos, os seguintes argumentos que eu vou tratar lá no voto daí. Então, ele alega novamente cerceamento de defesa, desacordo das multas aqui, da impossibilidade de aplicação da taxa Selic, afronta os princípios da legalidade, ilegal cobrança da multa, efeito confiscatório da multa. Então, o recurso voluntário tempestivo preenche os requisitos, razão pela qual deve ser conhecido. Na impugnação, o sujeito passivo apresentou as seguintes alegações: nulidade da auto-infração combatida, atribuição da multa em desacordo com os períodos considerados, cerceamento de defesa e descabimento da representação fiscal para fins penais. Por seu turno, no recurso, do mesmo modo como ocorreu com a impugnação, o contribuinte apresentou alegações genéricas, sem adentrar no objeto do lançamento, concentrando seus argumentos nos mesmos tópicos apresentados na impugnação, com exceção do descabimento da representação fiscal para fins penais, e acrescentou em suas razões os seguintes pontos: da ação fiscalizadora, em que afirma não ser a notificação o meio competente para efetivação da cobrança, uma vez que é meramente declaratória e não é ato constitutivo, impossibilidade de aplicação da taxa Selic, como taxa de juros moratórios, afronta o princípio da legalidade, na cobrança da taxa Selic, ilegal cobrança da multa e cobrança de multa com efeito confiscatório. Nos termos do artigo 17, tais matérias não suscitadas pelo recorrente à impugnação estão preclusas, motivo pelo qual não serão conhecidas. Em sede preliminar, o recorrente reclama a nulidade do lançamento por não ter ser a notificação do lançamento instrumento adequado para a efetivação da cobrança, vícios formais insanáveis e cerceamento de defesa. Eu transcrevo aqui o artigo 59 do decreto 70.235, a atividade de fiscalização é vinculada, né, no termo do artigo 142, fala que não existe nulidade, a despeito dos argumentos do contribuinte em relação à nulidade e cerceamento, vale acentuar que os mesmos já haviam sido rechaçados pela autoridade julgadora de primeira instância. Daí eu transcrevo aqui os pontos da decisão, né, que trata desse assunto, que não merecem acolhida, né. Pelo exposto, todos os documentos necessários à lavratura fiscal encontram-se devidamente juntados aos autos pela fiscalização, de maneira a não haver no contexto nenhuma nulidade, ao contrário do que é do sujeito passivo. Consta nos autos a ciência por via postal, segundo consta, o R foi enviado, porque ele alega que não recebeu esses instrumentos que constituíram crédito tributário. Então, a DRJ está falando que não, conforme consta do AR, foram encaminhados ao sujeito todos os termos lavrados, né, e arquivos entregues. Então, procede a alegação de nulidade do auto por ausência de relatório a ele essencial. Então, ela está já
afastando essa nulidade. Não merece também acolhida a alegação de que a ausência de relatórios essenciais ao contribuinte não foi possível o exercício da ampla defesa, isso porque os relatórios constam todos os elementos necessários e suficientes. Então, a DRJ acaba afastando esses argumentos do contribuinte, né? Ele, em relação ao fato de não se pode conhecer qual o procedimento fiscal que ensejou a lavratura do presente auto, demonstra-se absolutamente descabida. O termo de início de procedimento deixa claro que o contribuinte tomou ciência pessoal por meio do preposto constituído quanto ao início da fiscalização, à vista do exposto, as alegações de cerceamento de defesa e desconhecimento quanto ao teor do lançamento, além de equivocadas, não encontro qualquer subterrâneo material nos autos, consistindo em alegações despidas de materialidade. Tocante à legislação utilizada como fundamento legal, o auto de infração, igualmente, melhor sorte não assista sujeito passivo, então consta lá traz toda a evolução legislativa, então, e é justamente nesse sentido que se põe toda a fundamentação cabível para o contribuinte tenha o mais pleno conhecimento sobre o suporte legal e fundamentação da exigência tributária, não há como ser acolhido o argumento do contribuinte. No quadro comparativo das multas, deixa clara a sistemática da multa anterior à MP 449, né, e a multa definida no novo normativo. A penalidade mais favorável ao contribuinte é a atual, tanto assim que o discriminativo de débito no canto superior direito de cada levantamento e de cada competência, se determina que a multa aplicada foi de 75%, em compasso com a nova sistemática da multa prevista pela Lei 11.941 de 2009. Então, a multa de ofício encontra-se em perfeita sintonia à legislação de regência, o quadro comparativo de multas estabelece justamente que determina o artigo 106.2 do Código Tributário Nacional. Sobre efeito confiscatório, trata-se de verdadeiro questionamento da multa prevista. Então, aqui não se pode alegar aqui a questão da inconstitucionalidade da lei. Fala que esse entendimento está pacificado na Câmara do Conselho de Contribuintes, e essas razões são bastante para o não enfrentamento da alegação aqui articulada pelo sujeito passivo. Por fim, a alegação segundo qual o quadro comparativo das multas não pode ser utilizado como referencial de multa aplicada, porque parece ter vício na medida que atribui multas para competências não objeto à autuação, revela-se absurda. Com efeito, ele traz comparação das multas nas competências 1 a 12 de 2006, pelo discriminativo de débito, o período lançado é justamente esse, não se falando de período de apuração outro que não compreendido pelo quadro comparativo das multas. Além disso, não se refere a nenhuma outra infração que não apurada no presente levantamento. Ao somarmos as multas calculadas no quadro comparativo de folhas 29 e 30, teremos um total de 71.135,94, que corresponde ao somatório das multas aplicadas no presente auto de infração. E no auto de infração é DPK de 2034. E outro processo administrativo, né, relativo a segurados e contribuintes individuais. Tudo sobre os mesmos fatos geradores. Assim, não se verifica nos autos qualquer elemento que permita sequer identificar a lógica do pensamento do contribuinte, não havendo qualquer generalismo ou violação do direito constitucional do sujeito passivo. Posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, pois para sobre essa caracterização é necessário que o mesmo demonstrasse de forma concreta qual foi o prejuízo sofrido. Nesse passo, no lá como seriam colhidas as preliminares da unidade em relação aos fatos arguidos. No mérito, cumpre inicialmente observar que, segundo o consta do relatório fiscal, a atuação se refere aos seguintes levantamentos. Então, eu já li isso no começo, quando eu li o voto, né? Ações específicas.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, não houve, tanto em sede de impugnação como no recurso, qualquer manifestação do contribuinte em relação às contribuições objeto do lançamento, devidas pela empresa, à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau da incapacidade elaborativa e riscos ambientais do trabalho, GILRAT, o que levou a autoridade julgadora de primeira instância a reconhecer a procedência material dos fatos geradores, conforme certo da decisão abaixo reproduzido. De resto, as contribuições objeto do lançamento, quais sejam contribuições devidas à Seguridade Social e ao GILRAT, bem assim como as contribuições incidentes sobre o valor de serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho. Ato contínuo verifica-se que o contribuinte não aduz qualquer elemento na impugnação em relação às contribuições sociais objeto do lançamento, de maneira a reconhecer a procedência material da ocorrência dos fatos geradores ocorridos, uma vez que a folha de pagamento como a contabilidade elaborados pelo contribuinte provam os fatos em seu desfavor, sendo legítima a cobrança diante da previsão contida no artigo 22. A questão que eu fiquei um pouco em dúvida é que o contribuinte, ele não questiona o lançamento em si, mas existe essa decisão lá do STF, né, em relação à questão que declarou inconstitucional a contribuição previdenciária em relação aos serviços, né, a contribuição que incide sobre o valor bruto da nota fiscal de ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. A minha dúvida, eu até coloco aqui, mas eu até gostaria de verificar se o entendimento é procedente, porque eu estou entendendo, apesar do contribuinte não levantar essa questão, eu estou em face desse julgado aqui da decisão do STF, né? E daí que complementarmente o Senado Federal aprovou essa resolução número 10, né? Que conferiu a decisão efeito erga omnes, suspender a execução, no mesmo sentido, dispuseram a Procuradoria. Então, sob esse prisma, observa-se que, no caso de análise, trata-se exatamente do dispositivo sobre o qual se fundava a autuação na origem, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor das notas fiscais faturas dos serviços prestados por intermédio da cooperativa de trabalho. Nesse caso, a gente acata e exclui do lançamento, ou como não houve questionamento, e a DRJ já, na própria decisão dela, falou que houve, assim, o contribuinte não se insurge, então está constituído o crédito, eu poderia, em sede de recurso, analisar essa questão e excluir do lançamento? Eu fiquei, assim, bastante em dúvida em relação a esse ponto, porque daí, no meu voto, eu estou direcionando no sentido de excluir da tributação o lançamento referente aos pagamentos a cooperativas não declaradas em GFIP, em face dessa decisão do STF, né, que declarou inconstitucional. Então, eu estou conduzindo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso. Agora, se não for esse o entendimento, assim, que a gente não deve entrar no mérito dessa questão, então seria, eu reformo o meu voto, né, no sentido de negar o provimento ao recurso, porque não houve manifestação do contribuinte. Débora, assim, no meu sentido, acho que não há problema nenhum. O crédito tributário, todo ele está em litígio porque o contribuinte está alegando uma nulidade. Diferentemente de uma situação que ocorreu com a gente, em que a gente não conhecia do recurso, né? Que a gente ficou daquela, eu não vou conhecer do recurso porque o recurso está, enfim, é intempestivo. Eu não reconheço do recurso por ser intempestivo, isso me dá, ou seja, se eu não estou nem olhando o recurso, me dá o direito de ir lá e fazer uma decisão de ofício, assim, aí a minha avaliação nesse caso, embora tenha sido vencido na época, era de que não caberia. Passei até para os senhores na época uma decisão da própria Câmara Superior, entendendo que não caberia essa análise. Não é que o contribuinte vai ser cobrado disso, é que só não cabe a gente fazer. Outra pessoa vai ter que fazer isso, a pessoa que tem a competência para atuar no caso. Porque quando eu não conheço, eu não tenho competência para analisar a matéria. Aquilo não está para mim. Mas nesse caso especificamente, eu acho que está perfeita a sua conclusão sobre isso. Eu faria do mesmo jeito. Senhores, alguém quer fazer alguma ponderação?
Eu também acho que é assim mesmo. Acho que dá para analisar, sim, essa questão. O recurso está normal, tempestivo, a gente analisa e, né, sabendo, reconhecendo essa inconstitucionalidade e tudo mais, dá para... Vindo aqui porque a gente está julgando essa exigência, né? Agora, a Isso. única coisa aqui que neste caso, ô Débora, só, e aí pode ser que eu não tenha entendido adequadamente, mas você lá quando está julgando eles preliminares, você fala o seguinte, ó, no caso de análise, não há que se falar em nulidade. A despeito dos argumentos do contribuinte em relação à nulidade do lançamento e cessamento de defesa, vale acentuar que os mesmos já haviam sido rechaçados pela autoridade julgadora de primeira instância, como se vê na transcrição abaixo. Aí você transcreve. Se o contribuinte reclama de nulidade do lançamento e cessamento de defesa, você fala assim, isso a DRJ já tratou. Aí você transcreve, inclusive leu boa parte deles aqui. Aí lá embaixo você fala o seguinte, ó, posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento de direito de defesa. Eu estou entendendo que você concordou com o que a DRJ, com a manifestação da DRJ, ok? Então, assim, me parece que seria o caso de, nesse posto a questão aqui, incluir essa informação, né? Por entender pertinente as razões da declaração de primeira instância, ou adotando elas como razão de decidir, ou seja, só fazer essa observação para que isso passe a ser a sua decisão, porque, na verdade, quanto a isso, você só diz que a DRJ fez e depois diz que não tem direito, mas não diz por quê. Ok? Ok, presidente, eu já vou incluir isso aí. Ou eu posso usar, né, como razões de decidir a própria decisão, eu coloco lá na frente, lá. Você pode até postar assim, em termos com os quais concordo e adoto como razões de decidir, pronto, é só mais uma expressãozinha no meio. E aí tu bota, está claro que não houve cessamento de defesa. Não tem problema. Senhores, mais alguma consideração? Conselheiro relator, então, relatora, dando provimento parcial ao recurso voluntário exclusivamente para afastar o lançamento incidente, o levantamento sobre pagamentos a cooperativas, né? O crédito tributário que constitui o levantamento CS1. Como vota, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho a conselheira relatora e assim acordo membro do colegiado por unanimidade de votos. E aí, conselheira, você teve uma parte que você não tinha conhecido, não era isso? Sim, presidente. Então, conhecer em parte, né? Conhecer e não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas externos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário que constitui o levantamento CS1, pagamentos a cooperativas não declarados em GFI. Ok? Ok. Ok, senhores, então vamos ao processo 31. Pode ser o 31, conselheiro? É a mesma coisa? Presidente, é a mesma coisa, só que nesses outros dois não tem a questão. Então, né? seria negar provimento ao recurso, né? Porque daí não vai nem ter a questão de não conhecer em parte, porque, na realidade, você está negando o provimento, né? Aqui. Senhores, como a conselheira relatou, a matéria mesmo do anterior, com exclusão da questão da cooperativa, que naquele ela havia dado provimento, e, portanto, ela negando provimento aos processos 31 e 32, também do contribuinte Metalícia Indústria e Comércio Limitada. Como vota, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Clarita? Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Acompanho a relatora, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho a conselheira relatora. Com isso, senhores, a gente iria para o processo 33 e 34, 33, 34 e 35, que são processos da Plantar Energética Limitada. Esse é um processo que tem sustentação oral, mas vai ter acompanhamento também. Né? Então, tem acompanhamento, sustentação oral e acompanhamento, então a gente vai deixar ele para a parte da tarde. E depois teríamos mais alguns processos à parte da tarde, que vai ter sustentação, outros, e muitos processos retirados de pauta aqui.
Eu acho melhor a gente parar aqui, só para a gente não mesclar uma coisa com a outra, né? Não perder a ordem na gravação dos vídeos, e a gente volta com a participação do contribuinte logo após o almoço. O que os senhores acham? Acho que dá para fazer assim. Dá. Né? Porque tem muitos processos, eu pensei de adiantar mais algum ainda da parte da tarde, mas tem muitos processos aqui que serão retirados de pauta, enfim, eu acho que dá para a gente. Tem a parte da tarde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 processos retirados da parte da tarde. Se a gente ainda teria do 30, 33 ao 49, nós teríamos aí uns 9 processos ainda para a tarde. Dentre eles, essas sustentações que são da conselheira Débora e um do conselheiro Rodrigo, que ainda acho que no 42, se não me engano. Ok, senhores? Então a gente para e volta após o almoço? 1h45, pode ser? Senhor Ítalo, por favor, solicito então que pare a gravação. Vamos dar continuidade no vídeo seguinte. Gravação interrompida, presidente.